Só destacando, antes da nossa prece, que o Gonçalo referiu sobre o trabalho de quinta-feira. Normalmente, quando nós vemos a Casa Espírita, nós viemos objetivando assistir uma palestra como hoje, que é uma pequena orientação, uma pequena explanação de 30 minutos, ou participamos de algum grupo de estudos. Mas com muita frequência não existe espaço, para que nós possamos tirar dúvidas sobre a doutrina espírita. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida sobre tal ou qual assunto. Então, esse é o objetivo desse trabalho de quinta-feira, que será agora na próxima, é que as pessoas possam expor as suas dúvidas. E nós, à medida das possibilidades, dos nossos recursos, vamos tentar esclarecer, quando que eu posso perguntar sobre isso? Em que momento? Nas palestras não é possível, nos grupos de estudos, o estudo é restrito àquele tema. Então, esse espaço que se abre, que o Gonçalo anuncia, que é o Tirar Dúvidas e Apoio, é para isso, para que todos nós possamos tirar dúvidas sobre a doutrina espírita, gerando um congraçamento e se buscando uma ideação única. Fechamos o parênteses, então, e vamos fazer a nossa prece de abertura. O endereço para quem está em casa? Desculpe? O endereço para quem está em casa? Da Sociedade Legião Espírita, isso, Então, assim, em virtude da gravação, Sociedade Legião Espírita, Vicente da Fontoura, 1212, sempre abertos esses trabalhos de quintas-feiras, a primeira quinta-feira de cada mês, a toda e qualquer pessoa interessada em esclarecer dúvidas acerca do Espiritismo. Então vamos lá. Senhor Jesus, queridos mentores espirituais, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome e na Tua casa, irmanados nesta mesma finalidade de estudos, de aprofundamento do nosso conhecimento, de integração e, naturalmente, voltados à recepção daquele auxílio mais imediato de que todos nós somos carentes, através das energias que os Teus amigos espirituais, os Teus representantes do plano espiritual aqui aspergirão. Muito obrigado por esse espaço em nossas vidas, obrigado por termos conseguido vencer os naturais obstáculos da existência e aqui estarmos firmes, confiantes e dispostos a aprender e seguir contigo, Senhor. Em Teu nome, em nome dos Espíritos, abrimos então o encontro da noite de hoje. E que assim seja, então. Pois eu particularmente sempre fui um apaixonado por datas, ou pela história, e até eu elaborei um rápido roteirinho aqui, e a primeira pergunta que eu mesmo faço, fiz a mim mesmo e faço a todos os presentes, naturalmente, de uma forma, não a ensejar debates, mas a que nós possamos questionar particularmente, é por que nós gostamos de datas? Por que as datas nos atraem? Qual a importância de uma data? Afinal de contas, nós estamos nos referindo a um acontecimento que já passou, a algo que já existiu, que marcou positivo ou negativamente. Mas por que uma data é importante? Por que um aniversário é importante, por exemplo? Para assinalar que a pessoa ficou mais velha? Para assinalar que ela tem menos tempo de existência material? Certamente que não, Não é esse o objetivo. Por que se comemora um aniversário? Por que se lembra de um aniversário? Isso a título de exemplo, Porque isso nos faz refletir sobre o valor de uma pessoa. Em suma, é uma reflexão, porque nós convivemos com aquela pessoa, durante todo um ciclo, todo um espaço temporal. Mas naquela data específica, no caso do nascimento, como exemplo, nós passamos a refletir sobre o quê? Sobre a trajetória daquela pessoa, sobre a importância daquela pessoa, sobre o benefício que aquela pessoa faz e continuará fazendo nas nossas vidas. Então, quando falamos de datas, não falamos de algo que deva nos reter a um passado, que deve nos levar a acontecimentos que já ocorreram, como algo assim
que possa ser descartado não é importante. Não, é muito importante, porque a partir disso é que nós fazemos uma série de projeções futuras, né? A data do aniversário de alguém, mais uma vez, né, falando, nos faz projetar o futuro. O ano que vem, ou no transcorrer desse ano, ou mais adiante, temos que planejar isso, temos que fazer aquilo juntos, temos que seguir na mesma linha, ou temos que corrigir algumas situações existenciais. Isso tudo acaba sendo formulado a partir desse nosso interesse na comemoração de uma data, ou na referência a alguma data. Então esses prolegômenos, né, essa abertura, serve exatamente para assinalar o motivo por que nós, espíritas, devemos sim prestar atenção em datas significativas do nosso movimento. E abril, certamente, é o mês que mais nos fornece, né, mais nos apresenta esse espaço para reflexões. Então, seguindo a ordem cronológica, são poucas as referências que nós vamos fazer. É claro que nós temos que iniciar pelo 18 de abril de 1857. Data esta sem a qual, né, sem o acontecimento que a marca, faria com que nós não estivéssemos aqui, né? Porque o Espiritismo surge em 18 de abril de 1857. Né? O Espiritismo como doutrina, como codificação, como conjunto de ideias, como corpo sistematizado, né? Como alavanca a nos impulsionar a pensamentos futuros e progressistas em torno de uma nova visão daquilo que era muito antigo na humanidade: a comunicabilidade espiritual, a ciência, a ciência no sentido de conhecimento, né? Da pluralidade das existências, ou seja, das reencarnações, da vida em outros orbes, em outros planetas, dessa comunicação através da mediunidade, da evolução de todos nós. São princípios universais e antiquíssimos, né? Praticamente assinalados em todas as fases da evolução humana. Então, esses princípios foram compilados, reanalisados, né? Postos de uma forma a gerar a inteligência, ou seja, a compreensão do leitor, sem que se estimulasse nenhum pré-requisito à leitura e ao conhecimento, ou seja, não era destinado a acadêmicos, não era destinado a cientistas, não era destinado a filósofos, era destinado a todos, a toda e qualquer pessoa que tivesse um interesse desperto pelas questões existenciais. É claro que muitos, àquela época, não deram bola. Hoje, muitos continuam não dando bola, porque o materialismo, né, prossegue ainda, graçando, né, milhões e milhões de pessoas, né, que de repente se protegem através dessa confissão de não fé ou de não crença, se protegem julgando que isto as fragilizaria. Alguém religioso é visto por muitos ainda como uma pessoa frágil, como uma pessoa dominada, como alguém submetido a. Por quê? Porque ainda carregamos conceitos de que as religiões todas engessam o pensamento, né? E marcam uma caminhada que é inflexível, não pode ser modificada por nós. E o Espiritismo vem exatamente dizer o contrário, né? Que a caminhada ela é flexível, que a caminhada é flexível em virtude do livre-arbítrio, ou seja, a nossa condição de tomar este ou aquele caminho, de aceitar tal ou qual situação, de ter maior ou menor resiliência, enfim, essa flexibilidade, que nós somos e continuamos a ser livres pensadores no sentido da elasticidade doutrinária, né? Não da confusão doutrinária, mas da elasticidade, ou seja, a sua capacidade de expansão, que nós vemos, percebemos, escutamos, vemos a cada dia. Agora está, né, noticiando a cada
30 minutos, as imagens, né, as fotografias, os depoimentos dessa nova missão espacial, algo que não acontecia já há muito tempo, né? E isso tudo mostra e nos instiga a pensar numa vida dilatada, em um universo maior, em possibilidades maiores. Ah, mas foram só até a Lua, nem foram bem, né? Chegaram mais ou menos próximos, mas vejam bem, isso é fantástico, ainda hoje, no século XXI, embora lá em 1969 tenha ocorrido o primeiro pouso na Lua. Mas isso nos faz verificar e pensar que o nosso mundo não é tão pequeno como nós imaginamos, né? E que há muita coisa a ser descoberta, desbravada, né? Há muitos véus a serem retirados, e a doutrina espírita, a partir de 18 de abril de 1857, abre este espaço para todos nós. Então é um marco importantíssimo para nós, especialmente, que aqui estamos e comungamos, né, deste mesmo pensamento. Isso em 57, 18 de abril. Em 1º de abril de 1858, segunda data, fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Qual a importância disso para nós, hoje que estamos aqui, para nós espíritas, para as instituições espíritas? Total. Porque vejam, né, nós temos o lançamento de uma doutrina, né, o lançamento de um livro dos espíritos. Poucos meses depois, Kardec funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ou seja, qual o recado que ele nos passa imediatamente? De que nada deveria estar centrado nele, homem, nele, figura Allan Kardec. Porque ele poderia ter lançado o Livro dos Espíritos, todas as demais obras, e permanecer todo esse universo de ideias, girando apenas em torno do homem Allan Kardec, pseudônimo, né, de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas não, poucos meses depois, ele diz, não, para um pouquinho, a doutrina não é minha. Eu não sou um representante único, né, ou maior dessa doutrina. A doutrina é dos espíritos e, por consequência, de todos os homens. Então, ao fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o que ele diz? Que esta nova doutrina deverá ser estudada, analisada, praticada em organizações, em núcleos, em centros, em associações, para que uma pluralidade de mentes analisem isto tudo que está sendo entregue. Porque até então ele era o grande critério, né, de análise de todas as comunicações que ocorriam no mundo, de forma simultânea. Nós sabemos, pelos biógrafos de Kardec, que diariamente o correio entregava um malote cheio de cartas, né, manuscritas naquela época, de todas as partes do mundo dirigidas a ele, a sua casa, a sua residência, né, para que ele pudesse analisar e ver como estava se desenvolvendo, né, ou o que estava ocorrendo a nível de mundo relativamente àqueles temas. Então tudo era centralizado nele. Então, no momento que ele abre esse espaço e formata essa primeira instituição espírita, a primeira casa espírita do mundo, ele diz, não, a análise deve ser coletiva, o trabalho deve ser coletivo, deve existir um trabalho associativo. E o que é uma associação? É uma conjugação de esforços visando a finalidade X determinada. Isso é uma associação. As pessoas se reúnem e focam todos os seus objetivos, todos os seus esforços, as suas energias para o atingimento de um objetivo que é comum. Isso é o centro espírita. Isso é o que nós fazemos hoje, né, passados 160 anos, né, praticamente, da codificação espírita, do lançamento de O Livro dos Espíritos. Então vejam a importância que nós temos que dar a esse passo, porque nós poderíamos estar ainda hoje reunidos em grupos esparsos, grupos familiares, pequenas reuniões. E o que isso nos traz?
seria um grande impeditivo? Eu diria que seria um impeditivo muito expressivo. Seria um impedimento ao desenvolvimento da doutrina espírita? Não sei, mas seria um grande freio a esta rápida e complexa evolução do espiritismo. Porque em um centro espírita, nós dividimos tarefas, nós ouvimos opiniões, nós formatamos, né, um estatuto, um regimento, uma forma de agir, uma forma de se manifestar, um objetivo e subdividido em pequenos outros objetivos. Enfim, nós estruturamos todo um processo. Isso é uma associação espírita, isso é um grupo espírita, isso é um centro espírita. E isso nasce em 1º de abril de 1858, poucos meses após a codificação do espiritismo. Então é importantíssimo, porque senão nós não estaríamos aqui. Persistiriam os grupos familiares, à época de Allan Kardec, que foi o surgimento mesmo, né? Para que o trabalho pudesse ser elaborado, era preciso ter uma nascente. Na verdade, foram várias nascentes, vários grupos pequenos, de novo, familiares, né? Poucas pessoas que começaram a perceber que fenômenos estranhos aconteciam, que poderiam estabelecer uma espécie de diálogo com essas forças invisíveis. Mas é claro que nos pequenos grupos há uma tendência também de não se aprofundar de uma forma mais intensa estudos, né? Se fica mais na superficialidade, mais no âmbito da curiosidade, dessa exploração mais imediata. E o que acontece com isso normalmente? Perde-se a força, a energia se esvai, o interesse diminui, porque nós somos assim, nós, criaturas humanas, somos assim. Começamos a explorar e já fizemos bastante, vamos deixar agora. E acabou. É como se fizéssemos um curso, sei lá, um curso de pintura, um curso disso ou daquilo. Fizemos, bacana, nos dedicamos, bacana, mas agora acabou. Agora vou mudar meu objetivo, já sei, entre aspas, pintar, né? Ou perdi o interesse, agora eu quero música, agora eu quero, sei lá, uma atividade física. Então, a importância da criação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas é fantástica. E é para nós um reflexo que até hoje norteia a estruturação das instituições espíritas. Mas nós temos mais uma data de abril interessante, 15 de abril, agora de 1864. Então nós temos a publicação de um livro dos Espíritos em 1857. A publicação de um livro dos Médiuns em 1861. E agora temos, em abril, fatos de abril, a publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Qual a importância disso, né? De novo, qual a importância de datas? Até então, nós tínhamos o quê? A coluna cervical, né, do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que aborda uma série de questões relacionadas à origem, né, à vida espiritual, a própria comunicabilidade é tratada ali, embora mais superficialmente, a evolução, então, várias ideias. O Livro dos Médiuns, que é de 1861, diz o seguinte, né, numa interpretação livre. Bom, para que nós possamos explorar mais essas ideias contidas aqui no Livro dos Espíritos, é preciso uma metodologia. Ou seja, como que eu faço isso? De que forma eu alcanço? Como são esses grupos? Como é que é esse contato com os espíritos? Como deve ser? Tem perigo? Não tem perigo? Então, Allan Kardec e os benfeitores nos traz o quê? O Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores, como está escrito, né? Como está posto. Então, nós temos o quê? Princípios do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. A metodologia para a comunicabilidade. Mas existe uma lacuna gigante aqui nessa história. Aonde leva o conhecimento do Livro dos Espíritos? Aonde leva ou deverá levar o conhecimento do Livro dos Médiuns? Aonde deverá levar a junção de ambos os conhecimentos? Eu vou ficar sabendo de como é? Tá.
Eu vou saber como me comunicar? Vou saber. Mas qual a importância disso para o homem? Para a humanidade? Está faltando aí o elo religioso. Porque se eu não tiver uma ligação com a divindade, que é a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, qual a importância de tudo isso? É mais um método de exploração do invisível? Aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, dando a conotação religiosa que até então estava subentendida, mas não claramente expressa. Então, em 1864, em 15 de abril de 1864, Allan Kardec lança Imitação do Evangelho, nome que será mudado para a próxima edição definitiva, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aí nós já temos a cultura, o entendimento, as bases para entender as passagens e as mensagens de Jesus, para entender as parábolas que são postas no Novo Testamento, para que nós possamos distendê-las e interpretá-las adequadamente, uma vez que os evangelhos são interpretações dos evangelistas. Nós sabemos, os 4 evangelistas que conviveram naturalmente com Jesus, interpretaram segundo cada um o seu entendimento, a sua profissão e a sua evolução, aquilo que Jesus colocou, e nada escreveu. Então nós temos os 4 evangelhos que são realmente muito similares, que tratam das questões de uma forma muito próximas, mas não absolutamente iguais. O que é fantástico, porque também nos mostra como a compreensão humana apresenta variações sobre o mesmo caso, sobre uma mesma situação, sobre o mesmo momento histórico, sobre o mesmo ensinamento. Só que a partir daí nós temos o quê? A visão religiosa. Olha, esse conhecimento sobre o plano espiritual, sumariamente apresentado, Livro dos Espíritos, me diz que eu vou continuar a viver após a morte física. Essa é a grande mensagem. E vou continuar a viver tal como eu sou, tal como eu era. Essa é a grande mensagem. Ou seja, não ocorrerão saltos. Os meus problemas me acompanharão, os meus vícios me acompanharão, as minhas qualidades me acompanharão. Essa é a mensagem. Então eu já começo interpretando, fazendo essa conjunção, essa conjugatura, conjugando esses ensinamentos, eu começo a entender, olha, então eu vou ter repercussões morais na vida futura, porque o Evangelho de Jesus te fala da vida futura e das implicações morais que se projetam para o além da morte. O Livro dos Médiuns passa a ser interpretado de forma diferente também. Olha, a comunicabilidade, os que se comunicam as suas dores, as suas dúvidas, os seus problemas, as suas inquietações, como também os seus conselhos, os que alcançam um grau diferenciado. Então mostra, através dessa ideia religiosa, dessa conjunção religiosa, que é importante que eu cresça moralmente para permanecer num grau melhor no plano espiritual. Nós vamos falar de lei de ação e reação. Então vejam, é importantíssimo esse marco para o Espiritismo, a edição de O Evangelho segundo o Espiritismo. E para concluir, datas de abril, nós temos o nascimento, a reencarnação, em 2 de abril de 1910, de Chico Xavier. Chico Xavier, que dispensa maiores comentários. E qual a importância
importância de Chico Xavier? Bom, nós temos que analisar sob duas óticas, né? Há duas linhas, né? Primeiro, né, e indiscutível, o seu posicionamento como ser humano, né? Outro dia até nós falamos isso. O grande legado de Chico Xavier, o maior legado de Chico Xavier era a pessoa Chico Xavier. É claro que a sua obra está aqui do lado, nós já vamos falar, mas o homem Chico Xavier foi indiscutivelmente visto, né, por N religiões, por N pessoas, por N compreensões metafísicas, né, por pessoas completamente não afeitas à religiosidade, como um ser de luz, de difícil definição. Alguém que efetivamente vivia uma vida completamente diversa do grande panorama universal. Uma vida evangélica, uma vida simples, uma vida focada no próximo. Mas doutrinariamente, é indiscutível, nós não poderíamos jamais deixar de tocar nesse aspecto, né? A expansão doutrinária que ele deu ao processo de codificação. Allan Kardec desencarna em 1869. De lá para cá, até o nascimento de Chico, é claro, muitos autores publicaram muitas obras. Muitas de natureza filosófica, muitas de natureza científica. Várias também retratando mensagens, né, relatando mensagens de várias entidades espirituais dos mais diversos assuntos. Mas nada se compara à elasticidade mediúnica e à abrangência da obra de Chico Xavier, que decodifica a codificação, simplifica todos aqueles preceitos através da sua vastíssima literatura psicografada. Não há nada na sua obra que não reflita todo o processo da codificação. Não há nada na codificação que não esteja na sua obra mediúnica. Então, é um verdadeiro marco, né? É a verdadeira segunda fase do processo da codificação. É um grande complemento. Embora nós tenhamos centenas de autores, né, dentro da literatura espírita, médiuns ou não, médiuns ou estudiosos, né, nada se compara à obra de Chico Xavier, que reencarna em 2 de abril de 1910. E deixa aquela questão, né, com a qual nós estamos já fazendo o fechamento, o encerramento do nosso encontro de hoje, questão ainda amplamente debatida, sem necessidade nenhuma no nosso movimento espírita, né? Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec? É a grande pergunta. É aquela pergunta que antigamente se dizia, pergunta de $1 milhão, que não vale mais nada hoje em dia, né? $1 milhão. Mas assim, então nós temos um grande debate na doutrina espírita, né? Como desnecessário, porque nós temos que atentar à obra e não a ilações, né? Foi, não foi. Nós temos uma grande divisão doutrinária, como se fosse algo de suma importância. Eu diria mais que é um capricho, né? De um lado, né, querendo dizer, afirmar, né, demonstrar que conviveram com Allan Kardec reencarnado. Totalmente desnecessário. Mas nós temos essa divisão, né? Porque exatamente em função da sua grande obra, que é desbravadora, simplificadora de toda a estrutura espírita, muitos dizem sim, Allan Kardec reencarna como Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Ah, porque os espíritos, à época de Kardec, naturalmente quando encarnado, avisaram que ele não teria muito tempo ainda, né? Naquela reencarnação, mas que voltaria ao plano espiritual e não demoraria muito para retomar a sua obra. E muitos tomam isso como sendo o verdadeiro aviso, ou um verdadeiro aviso de uma próxima breve reencarnação de Allan Kardec, o que nunca foi absolutamente confirmado e nem desmentido, nem foi desmentido, né? Não houve essa olha, certamente não foi, ou certamente foi. Né? Então, assim, é uma discussão
que nós vamos encontrar, né, no seio doutrinário, mas que na verdade, embora nós tenhamos ambas as tendências do movimento, acabam refletindo exatamente isso aqui, no sentido de que o trabalho dele foi tão completo e tão complexo, né, dentro desse universo da mediunidade, especialmente focado nele, né, que há uma identificação automática com aquele que foi o codificador da doutrina espírita, né? Então, nós não tomamos posição. Assim, o movimento espírita não tem uma posição, não tem uma unicidade de pensamentos. Muitos dizem, não, certamente, e ainda criam um problema, né? Me perdoe, mas assim, eu julgo um problema. A Chico me disse, Chico me confidenciou, em determinado Chico falou, mas eu posso acreditar ou não. E às vezes nós achamos que alguém nos diz algo e ela não nos disse aquilo conforme nós interpretamos, né? Ou interpretamos ao nosso talante, né? Aquilo que vem ao encontro das nossas expectativas ou da nossa elucubração em torno de determinado assunto. Então não importa se Chico foi Kardec, se Chico não foi Kardec, quais foram as reencarnações anteriores, isso não importa. Importa que ele fecha aqui, né, as datas de abril como sendo um verdadeiro expoente a ser perseguido por todos nós. Isso principalmente na literatura, concluindo, né? Conhecer o Espiritismo, aprofundar-se no Espiritismo é buscar as fontes, né? A Sociedade Espírita apresenta a doutrina em palestras, em pequenas palestras, como a de hoje, pequenas explanações. A Sociedade Espírita fomenta o estudo sistematizado, onde nós vamos ter uma abrangência mais ampla. Mas que cada um também tem que buscar a sua informação complementar, o seu aprofundamento nas melhores obras que existem acerca do Espiritismo. E as melhores obras, ao lado do processo da codificação, naturalmente, são as obras psicografadas por Chico Xavier. Quer dizer, é o Espiritismo apresentado na sua forma mais simples e mais pura, entendendo-se o processo de decodificação de ideias, né? Cada vez que nós lemos um livro, nós temos uma interpretação. Então, dentro desse rol enorme interpretativo, ainda as obras que vieram através da mediunidade de Chico Xavier são absolutamente fiéis ao espírito proposto, né, pelos benfeitores através de Allan Kardec e dos mentores que orientaram este grande processo. Gonçalo.